1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Mas o sermão se dará, pelo menos essa é a minha intenção, no máximo nós iremos ao versículo 7 nessa manhã. Nós já ouvimos o Senhor falar conosco no versículos 1 e 2, nesse texto aqui, e ainda ficou faltando duas características aqui no versículo 2, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, a exposição ela começará daí, hospitaleiro em diante. Se for da vontade do Senhor, eu irei até o versículo 7, se não, pelo menos a minha intenção é nós vermos até o final do versículo 3, no mínimo isso nessa manhã, se Deus assim nos permitir. 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 13, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos ouvido, esse texto aqui, bem como outros da palavra de Deus, especialmente em 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, nos trazem ensinamentos sobre como os oficiais da Igreja do Senhor devem proceder. Esse texto aqui especificamente, ele de forma tão sucinta e ao mesmo tempo profunda, nos mostra as qualificações necessárias para que alguém exerça tanto o presbiterato, bem como também o diaconato. Sim, como eu já expliquei para vocês, o bispo aqui mencionado em 1 Timóteo capítulo 3, também você pode entender e deve entender como a figura do presbítero, uma vez que você tem os termos sendo usados de maneira intercambiável. Lá em Tito capítulo 1, como veremos daqui a pouco mais uma vez, mas não com foco nisso, com outra atenção, bem como também em Atos capítulo 20, os termos são intercambiáveis. E o meu ponto aqui é continuar ensinando para vocês acerca de como deve ser um presbítero. Sim, isso também se aplica, obviamente, ao ministro da palavra dos sacramentos, ou seja, aquele que nós chamamos de docente em nossa igreja, mas o foco aqui, que eu tenho procurado traçar para vocês, é acerca daquele que exerce o presbiterato regente. Pois bem, veja mais uma vez o texto, e agora a partir dessa característica hospitaleiro. Quem ainda estiver com alguma dúvida, alguma questão sobre o que foi já exposto, eu peço que você escute novamente o sermão já pregado nos versículos 1 e 2 até a palavra modesto. Agora vamos ver hospitaleiro. Veja, a característica mencionada aqui, hospitaleiro. E a ideia aqui, no original, é aquele que tem amor por estranhos. Ou aquele que ama os estranhos. Sim, não apenas goste de receber visitas, mas de acordo com o contexto do século, como você já deve ter ouvido e se familiarizado com isso,
alguém que era disposto a abrigar cristãos estrangeiros que estavam viajando ou fugindo de perseguição. Suas casas eram abertas para receberem estes que assim precisavam de acolhida. O presbítero, o bispo, ele precisa ter esse amor por estranhos, nesse sentido aqui, ou seja, ele deve ser disposto a acolher, a receber. Nós acabamos de ouvir na leitura sequenciada de Mateus 25, isso pela providência de Deus, sem ter sido colocado propositalmente, mas Deus em providência fez isso, que uma característica não apenas de um oficial da igreja, mas de um cristão, é a hospitalidade. Você parou já para pensar e meditar na profundidade que isso tem, que o significado disso? Cristo está atrelando aqui a marca de um cristão verdadeiro a ser alguém que exerce a hospitalidade. Não confunda as coisas aqui. O ensino de Mateus 25 não significa dizer que alguém é salvo pelas suas obras. A Bíblia rejeita esse ensino do começo ao fim. Como alguns tentam equiparar a própria mensagem do Evangelho, a pregação da palavra, a obras sociais. Se eu estiver atendendo ao necessitado com o pão, com água, ou seja, com o comer, com o beber, com o vestir, com a hospitalidade, se eu fizer isso, se eu visitar os encarcerados, é o mesmo que pregar o Evangelho. Não, nós não podemos confundir as coisas. A pregação do Evangelho, a necessidade de crer no Evangelho para a salvação, ela é uma condição sine qua non. Se você não crê, você pode praticar as melhores obras, você irá para o inferno da mesma forma. Todavia, aqueles que creram no Senhor, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e assim foram abrigados por Cristo em sua hospitalidade, aqueles que já estão do Senhor, produzirão essas obras. Dentre elas, hospitalidade. De tal maneira que um cristão também será reconhecido em sua maneira de tratar os seus visitantes. Então, deixando bem claro aqui, esta é uma característica, assim como outras mencionadas aqui, não apenas requerida de um oficial, mas de todo cristão. Contudo, o texto aqui, quando usa isso para se falar do oficial, é para enfatizar que esta é uma característica que o oficial deve dar exemplo, assim como as demais. Se todos devem ser hospitaleiros, quanto mais os presbíteros. E aqui isso não envolve apenas, irmãos, com relação a receber em casa. Sim, de forma inicial, de cara, logo você entende isso, é o significado do texto. Hospitalidade aqui, a ideia é de fato receber as visitas, mas em sua aplicação, isso é mais abrangente. Significa dizer que um presbítero, ele deve ser aberto a receber pessoas, a acolher pessoas. Ou seja, ele deve estar disponível, ele deve ser acessível. E isso é algo óbvio, uma vez que o seu trabalho na igreja é lidar com pessoas. Não tem como ele exercer esse ofício e ser alguém completamente fechado ao acesso das pessoas. Ele precisa se demonstrar, nesse sentido aqui, hospitaleiro, aberto, acessível às ovelhas de Cristo. É lamentável como nós temos em nossos dias pastores e também aqui, que é o nosso ponto principal, presbíteros, que parecem estar em suas torres de marfim. São tão distantes do povo, que a sensação que o povo tem é que para conseguir alguma conversa, alguma reunião com ele, terá que esperar muito tempo, se é que irá conseguir. A sala de reunião de um conselho, como nós temos em nossa igreja aqui, louvado seja Deus por isso, por termos esse espaço, ela não está numa igreja de enfeite, meus irmãos. Não é para nós termos aqui um adereço, não é para a gente ter aqui apenas uma arquitetura bem desenvolvida e bela aos olhos, não. Ela deve funcionar. Ela deve funcionar.
E ela funciona também com o intuito de prestar aconselhamento, ouvir as pessoas, recebê-las, sendo assim bons hospitaleiros, pessoas que recebem cordialmente e amorosamente as ovelhas de Cristo. Se por um lado nós temos, de forma geral, oficiais que agem assim, de forma tão distante, nós também temos o contrário acontecendo. Pessoas que não buscam os seus presbíteros. E vocês precisam fazer isso. Nessas instruções nós temos tido acerca desse texto aqui, observando esse texto, quero que você aprenda isso. Você não pode, como ovelha de Cristo, ter algum tipo de dificuldade, de restrição, de chegar ao seu presbítero. Veja, ele deve ser hospitaleiro. E você, se perceber nele, e eu estou falando aqui em todos os presbíteros agora, aplicando-se a todos, inclusive o docente, perceber nele algum tipo de dificuldade da sua parte em não querer receber de má vontade, se isso for constatado, que você o chame a atenção na palavra com todo o amor e respeito, se for este o caso. Mas normalmente não é isso, irmãos. Muitas vezes o que acontece é a própria pessoa ter essa dificuldade, seja por vergonha, seja porque não quer incomodar. Não é incômodo, é o nosso trabalho, é o nosso serviço. Nós queremos servir aos irmãos, recebendo-os, ouvindo-os, dando atenção a vocês. Então perceba, quando vocês escolherem, quando vocês votarem alguém para ser um presbítero agora ou no futuro, que vocês observem bem esta característica de receptividade, de hospitalidade. Esta é uma virtude importantíssima que você precisa observar no caráter espiritual destes homens. Em segundo lugar, na verdade, em segundo lugar nessa manhã, né? Porque já é uma característica já bem avançada aqui naquela lista. Veja, apto para ensinar. E aqui nós iremos demorar mais tempo, obviamente, pela natureza do caso. Apto para ensinar. Perceba que essa palavra, essa expressão, ela aparece aqui somente nesse texto, bem como também lá em 2 Timóteo. Fala para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2, 24. Veja o que Paulo diz, observe. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, apto para instruir. É a mesma expressão que aparece aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 3. E eu quero que você note algo importantíssimo sobre essa expressão aqui. Importantíssimo. Se você já leu esse texto, eu espero que você tenha lido, atentamente, você deve ter enxergado no texto que essa é uma característica, é uma aptidão requerida somente dos presbíteros. Ela não vai aparecer no versículo 8 em diante. Quando Paulo começa a falar do papel dos diáconos, ele não menciona a aptidão para ensinar. Ela está ausente. Ela aparece somente aqui no papel, no ofício do presbítero. Isso não é por acaso. É claro que isso não é por acaso. Lembre-se, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Na ocasião da instituição do diaconato. O meu ponto não é tratar deles agora, vou chegar lá, se Deus quiser, mas apenas para fazer esse paralelo, para você conseguir compreender aqui o apto para ensinar, a natureza disso. Em Atos 6, quando os diáconos são ali instituídos, eles são instituídos num contexto onde deveriam servir às mesas. Fazer um trabalho que permitisse que os apóstolos ficassem livres para ensinar. Se dedicarem ao ensino e à oração. É isso que o texto descreve. Então, assim, eles são eleitos para cumprirem este trabalho. Perceba, na ocasião em que eles são instituídos, você já tem uma demarcação ali. Eles estão sendo para que haja essa liberdade, esse tempo maior por parte dos apóstolos para ensinarem a palavra de Deus. Na sequência, você vê a mesma coisa acontecendo.
quem é que recebe a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus? É o presbítero. Lá em Atos capítulo 20, Paulo, quando está se despedindo, a gente vai para esse texto daqui a pouco, Atos 20, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, e ele está reunido com os presbíteros da igreja, e uma das coisas que ele mais foca ali, o seu ponto principal, é que eles devem se dedicar ao ensino. Esta reunião é com os presbíteros. Os presbíteros, meus irmãos. E não vou entrar aqui, no caso, não é o meu ponto fazer isso, não é a minha intenção fazer isso essa manhã. Você já sabe qual é a minha posição sobre isso, acerca da pregação e do ensino. Só apenas mencionando para você rapidamente, eu entendo que há uma distinção entre a pregação no culto solene e o ensino público. Pregação contém ensino, mas ensino não é pregação. E nesse sentido, apenas o docente deve pregar. Contudo, todo regente deve ser apto para ensinar. Vou enfatizar isso. Todo presbítero regente deve ser apto para ensinar. Antes de você entenda mal também a diferença com o diaconato, você pode pensar assim, mas pastor, eu sou um homem de família, eu sou um pai, eu sou um marido, como é que eu não devo ser apto para ensinar? É claro que todo homem deve ser apto para ensinar a sua esposa e seus filhos. O ponto aqui não é esse. O texto está falando de um ensino público. Ensinar publicamente a igreja. Diante da igreja de Cristo. Nem todos são aptos para ensinar, porque nem todos receberam este dom. E nenhum problema com relação a isso. Lembre-se de Efésios capítulo número 4. O próprio Espírito Santo, Cristo, por meio do Santo Espírito, distribui os dons como lhe apraz, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. E para uns ele deu o dom, a aptidão para ensinar. Então, no sentido mais geral, claro que todo homem deve ensinar a sua casa. Entretanto, o apto para ensinar aqui é para aqueles que ensinam publicamente. Pois bem, o presbítero regente deve ser apto para ensinar publicamente. Apto para ensinar publicamente. E aí vamos ver as características desse ensino. Veja, vai lá para Tito capítulo 1. Tito 1, versículo 9. É importante você ver isso porque essas cartas, esses textos, eles conversam entre eles. Tito 1, versículo 9. Começando pelo versículo 5, a guisa de contexto. Tito 1, 5 em diante. Observe. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, ou seja, o presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Aí veja o versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos por partes aqui. Primeiro observe a expressão que ele utiliza, apegado à palavra fiel, isto é, a mensagem fiel. A sã doutrina, ela deve não apenas ser ensinada pelo presbítero, mas deve existir em sua vida uma profunda convicção nela. Sim, antes de ensinar, ele precisa crer. Ele deve ser apegado à palavra fiel, à mensagem, à sã doutrina, com a sua própria vida. Precisa existir uma convicção de alma, uma convicção de vida, de tal forma que ele até morre por ela, se necessário for. Apegado à palavra fiel. Mas pastor, você pode dizer, isso é tão óbvio. Como alguém pode ensinar se não crer? Ora, há muitos casos assim. Há muitos casos assim. Desde casos mais graves, de liberais que entraram nas igrejas e começaram a difundir seu falso ensino, seu veneno mortal,
não crendo nas coisas que a igreja, nas doutrinas que a igreja professa há séculos, e assim introduzindo heresias e mais heresias, se disfarçando como se fosse um pastor, mas na verdade sendo um lobo em meio às ovelhas. Bem como também há aqueles que não chegam a esse extremo, mas que se fazem de fiéis aos nossos símbolos de fé. Eles são eleitos, são ordenados pastores, presbíteros, dizem subscrever nossas doutrinas, mas na verdade eles têm reserva em sua consciência. Eles não são apegados à doutrina, não são. Apenas de boca, eles disseram publicamente que iriam abraçar a doutrina, mas não se apegaram de coração. Você acha estranho ouvir isso? De fato, deve considerar, de certa forma. Mas é muito comum presbíteros que não creem na doutrina do pacto, no pedobatismo, no princípio regulador do culto, na guarda do dia do Senhor, no entendimento reformado acerca da lei, e assim por diante. Há muitos presbíteros que não são cessacionistas com relação aos dons revelacionais, e outras doutrinas que não são, eles não se apegam a elas. Não há convicção, uma profunda convicção. E aqui eu faço essa exortação nessa manhã, para aqueles que já são e aqueles que desejam ser presbíteros, e para a igreja como um todo, que irá escolher, que irá votar. É muito sério isso. Isso é muito sério. Se você não crê, você jamais deveria fazer tal juramento. Jamais. Porque uma coisa é você ser um membro da igreja, você será cobrado por isso, pelo Senhor principalmente, e também pelos oficiais da igreja, se você demonstrar algo diferente da doutrina da igreja, principalmente se você quiser confrontar a doutrina, como já aconteceu aqui. Contudo, se você passa a ser um oficial, a cobrança ela é inimaginavelmente maior diante do Senhor e diante da igreja. Porque agora você passa a ser considerado um guardião da doutrina. Todo cristão deve ser, mas no sentido mais específico, aqueles que Deus deu, confiou o seu bom depósito, devem ser esses que guardam a doutrina, a sã doutrina. Como é que você pode guardar uma coisa, no sentido de preservá-la, para gerações futuras, seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos da igreja, se você não crê nisso? Se você não crê nisso, você será no mínimo um hipócrita, alguém falso, que está fazendo isso com outros intuitos, com outro tipo de pensamento, mas não é apegado fielmente, de coração. Nós cantamos essa manhã o Salmo 15, que fala, dentre tantas verdades, que aquele que está em Cristo, aquele que está apegado a Cristo, ao Senhor Deus, ele jura com perda até, mas não volta atrás. E saiba de uma coisa, para você que é um cristão, e ainda mais para você que é um oficial da igreja, consequências virão pela fé que você professa. As doutrinas que você abraça, elas trarão consequência para a sua vida. Sim, maravilhosas consequências, em termos de crescimento da sua santificação, na piedade, na comunhão com o Senhor, com a igreja, mas também perseguição, ódio dos inimigos e muitas outras coisas virão sobre você. Pense então, e aí eu preciso aplicar isso de forma mais específica ainda, pelo nosso contexto aqui, local. Pense no nosso caso, em nossa igreja local. Não, nós não somos melhores do que os outros aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, de forma nenhuma. Nós não somos melhores do que outros pelo Brasil, não somos melhores, de forma nenhuma. Eu deixo claro isso daqui para quem me ouve nessa manhã aqui e também ouvirá depois, gravado. Mas pela graça do nosso Deus, por sua bondade, o Senhor tem manifestado a sua misericórdia em nosso meio, nos dando o ensino da palavra, a pregação da palavra, o zelo pelos nossos símbolos de fé, tudo isso pela ação do nosso Deus, porque Ele tem sido assim para conosco. Se Ele tirar a sua mão, nós não teremos nenhum tipo de fundamento, nenhum tipo de segurança. Pois bem, num contexto como esse, onde nós demonstramos zelo pelo culto ao Senhor, pelo governo da igreja, pela disciplina, pelos sacramentos, dentre tantas coisas, pelo dia do Senhor, você acha mesmo que isso não suscita olhares,
falas, ataques. E nós precisamos ter homens resolutos, que sejam convictos da doutrina. Porque na hora que a perseguição surgir, na hora que alguém se levantar, dentro ou fora, estejam dispostos a morrer por isso, se necessário for. Mesmo que um Nero se levante nesse país, mesmo que dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, homens ímpios estejam a governar, que Deus nos livre disso, ainda assim, que estejamos dispostos a morrer por isso. Você quer um presbítero na sua igreja que não tenha convicção de alma, que não seja apegado à palavra fiel? Ou você quer um homem que lhe represente, que esteja disposto a colocar a sua cabeça na guilhotina, por amor a Cristo, por amor à sã doutrina, por amor à igreja do Senhor? Apegado à palavra fiel. Mas veja, Paulo ainda diz que é segundo a doutrina, e aí olha o papel aqui do presbítero, o que ele deve fazer com essa palavra fiel, com essa sã doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Primeiro, a ideia de exortar aqui, o verbo usado pelo apóstolo Paulo, traz o significado, a ideia de encorajar. Encorajar. E o convencimento aqui está ligado à ideia de refutar. No caso, se refuta o falso ensino para se trazer, para se convencer o adversário daquilo que é verdadeiro. Então, o presbítero deve ter a habilidade de, com a sã doutrina, encorajar a igreja e refutar o falso mestre. Isso te lembra alguma coisa? Calvino dizia que o pastor, e eu aplico isso aos pastores de forma geral, docentes e regentes, deve ter duas vozes. Uma, pela palavra, para chamar as ovelhas, e a outra voz, para espantar os lobos. É o que nós devemos fazer. Encoraja-se as ovelhas com a palavra e refuta-se os falsos mestres com a palavra. Sempre com a palavra. Sempre com a palavra. Veja a importância disso. E aqui eu quero enfatizar primeiramente a questão do encorajamento. Sim, um presbítero deve ter em sua boca, em seus lábios, a palavra de Deus, pronta ali para qualquer momento que ele precise encorajar uma ovelha. E quantas vezes isso não acontece, meus irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes alguém no meio da igreja de Cristo, um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança, precisa de uma palavra de encorajamento. Não apenas de correção, de instrução, mas também de encorajamento, para que ele continue caminhando firmemente a jornada cristã. Que você tenha habilidade na palavra de Deus para assim mostrar a ele as razões pelas quais ele deve prosseguir caminhando e servindo a Cristo. E assim ser encorajado em sua alma. Talvez você diga, mas reverendo, isso é o que todo cristão deve fazer? Sim, todos nós devemos ter a palavra de Cristo em nossas bocas e falarmos para encorajar nossos irmãos. Quanto mais um presbítero, aquele que é apegado à palavra fiel. Observe esse tipo de característica. Observe esse tipo de habilidade, para que você possa assim escolher de acordo com a palavra de Deus. Acerca do refutar o falso ensino, deixe-me ir para Atos 20, mas não perdendo isso da cabeça, essa ideia da cabeça, tá? Acerca de convencer os que contradizem. Vá para Atos 20, Atos capítulo 20. O texto que eu mencionei há pouco, sobre o apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, ali tendo uma conversa com os presbíteros. Só para lhe dar o contexto, não vou ler o texto inteiro, apenas o versículo 17, veja o 17. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros à igreja. E aí ele começa o discurso do versículo 18. Agora veja o versículo de número 29 e 30. Primeiro versículo 29. Ele diz: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eu quero que você tenha essa figura bem clara na sua mente. Paulo está fazendo uma citação do que Cristo falou.
Cristo disse a mesma coisa lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. E em Mateus 10, versículo 16. Os falsos mestres são equiparados a lobos. É essa a imagem que você tem que ter na sua mente. Um falso mestre, ele é um lobo. E ele é um lobo feroz. Que ele entra no rebanho, no meio do rebanho, para matar as ovelhas. Para matar. Por isso que é inadmissível que a igreja, começando pelo seu conselho, tenha dó de lobo. Não se tem dó de lobo. Lobo a gente mata. Não entenda isso mal. Eu, nem o conselho dessa igreja, exerce o magistrado civil com a espada. Mas nós exercemos sim o governo da igreja de Cristo com as chaves. Abrindo e fechando. Aplicando a disciplina eclesiástica quando assim for necessária. Começando esse abrir e fechar pela proclamação da palavra. Assim se mata o lobo. Calvino fala isso, inclusive, com relação a essa fala do pastor. Deve matar o lobo. Matar o lobo. Porque ele não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. E não entenda o lobo como um crente equivocado. É outra categoria, irmãos. É outra categoria. Há pessoas na igreja que têm um pouco de entendimento, estão confusas sobre algumas doutrinas, precisam ser ensinadas. Essa é uma categoria de crente, de pessoas, no caso, pessoas crentes mesmo. O lobo não é convertido, o lobo serve ao diabo, o lobo entra para destruir a igreja. E se ele puder, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. E como é que ele é impedido? Pelos presbíteros. Às vezes aparece uns lobinhos. Às vezes são uns filhotinhos. Mal saíram dos coelhos e acham que podem falar alguma coisa sobre teologia. São mais fáceis ainda de lidar. A gente mata ainda mais rapidamente. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja o que Paulo está dizendo, que dentre vós mesmos, dentro da igreja, isso acontece. Aí você quer ver isso? 1 Timóteo, e de acordo com o que Paulo está falando aqui, dentre vós mesmos, 1 Timóteo, mais uma vez 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, versículo de número 20, 1 Timóteo 1, versículo 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. 2 Timóteo 1, versículo 15. 2 Timóteo 1, versículo 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. E agora vá para capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eu queria saber de onde foi que se tirou a ideia de que não se pode citar nomes de hereges. Ora, Paulo faz isso claramente aqui. Há situações, não tenha dúvida quanto a isso, há situações onde será necessário, por questão de precaução, por questão de proteção do rebanho, que os presbíteros, que os ministros citem os nomes, digam publicamente. Ora, essas cartas seriam lidas pelas igrejas originais, que iriam receber aquelas cartas e iriam circular. Então todos tomariam conhecimento desses nomes. Eles eram lobos, dentre o povo de Deus, e deveriam ser assim expostos publicamente, de forma muito clara, muito explícita. Então, veja a coragem que é exigida para um presbítero. Não pode haver milindres. E aqui entenda, não confunda a minha fala, não estou falando de arrogância, de alguém que vai ser imprudente. Às vezes é uma linha tênue, a gente pode às vezes cair nisso. No afã de querer defender a igreja,
fazer a coisa de forma extremada, de forma sem sabedoria e falar coisas que não deveriam ser faladas em público. Isso tem que ser evitado. Por outro lado, também não pode haver medo, temor de homens. Não vou falar porque se eu falar isso vai... Ora, nós somos chamados para nos expor. Nossas vidas estão expostas. Há algum tempo, não lembro agora quantos anos, não faz tanto tempo assim, está um caso aqui público de um pastor que não é reformado, mas que tem muita contribuição sim para a Igreja de Cristo, chamado John MacArthur. Ele, há alguns anos, estava expondo a palavra de Deus no culto, lá na sua igreja, e apareceu um homem, se dizendo profeta, e ele começou a repreender John MacArthur publicamente pela sua doutrina do cessacionismo, dizendo que MacArthur estava errado, que MacArthur era um falso profeta e não poderia ensinar aquelas coisas. Basicamente era o que ele estava dizendo ali. Ele foi se aproximando do púlpito e o MacArthur ele simplesmente saiu do púlpito e fez mais ou menos esse movimento, como se fosse ouvir o que o homem estava falando. Com pouco tempo apareceram os seguranças e o levaram embora. E se aquele homem puxa uma arma e atira na cabeça do MacArthur? Talvez não desse o mesmo resultado que deu com Donald Trump. Talvez tivesse explodido a sua cabeça. Homens que ensinam a palavra de Deus publicamente estão expostos. Estão expostos. E nós não iremos usar um carro blindado como o anticristo. Estamos expostos. Pessoas podem muito bem chegar a qualquer momento e fazer isso, se Deus assim permitir. Ou então outros tipos de coisas podem acontecer. Então não é para covarde. É para homem. Homem de Deus, é claro. É para homem. Veja ainda o que ele diz no capítulo 20 de Atos. Capítulo 20 de Atos, versículo 30. Estes homens, dentre vós mesmos, se levantarão, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. A palavra grega usada aqui por Paulo tem a ideia de torcer a verdade. Significa deformar, distorcer. Os falsos mestres, eles têm essa característica. Eles distorcem a palavra de Deus para os seus próprios fins malignos. Você quer ver isso? Também em 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, versículo 16. 2 de Pedro 3, versículo 16. Pedro falando aqui sobre os escritos de Paulo, ele diz o seguinte: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É com este fim. Eles deturpam, eles distorcem a verdade, fazem uma deformação no ensino da palavra de Deus para os seus fins malignos. E isso trará sobre si, sobre eles, a destruição que o Senhor provocará. Tá, então como é que o presbítero deve se preparar e deve exercer esse hábito para ensinar? Voltando lá para 1 Timóteo 3, que é o nosso texto aqui central nessa manhã. 1 Timóteo 3, hábito para ensinar. Eu vou lembrá-lo de 3 verbos que eu já citei várias vezes aqui, especialmente quando eu preguei em Neemias capítulo 8, acerca de Esdras, expondo a palavra de Deus. Sim, Esdras como sacerdote, mas quero aplicar isso também ao regente. Ele precisa aprender, viver e só então depois ensinar. 3 verbos: aprender, viver e só então ensinar. Sim, aprender, porque só é apto para ensinar quem aprende. Isso é tão óbvio, né, irmãos? Mas há pessoas que acham que não precisam aprender ou acham que já aprenderam o suficiente, e isso é uma das maiores mentiras que existe. Um indivíduo pode ser um doutor em teologia e já ter 50 anos de crente, ele sempre precisará aprender. Sempre. Sempre. Isso é uma demonstração de soberba, de arrogância. Ele precisa sempre estar aprendendo.
o que envolve se debruçar sobre a palavra de Deus. Você pode dizer, mas reverendo, eles não vão para um seminário formal, de via de regra, como um docente. Ainda assim, devem aprender a palavra de Deus. Conhecer bem o Antigo e o Novo Testamento. Conhecer bem os nossos símbolos de fé, nossa confissão, nossos catecismos. E aí alguém diz assim, mas me mostra isso na Bíblia. Onde é que na Bíblia tem que aprender a confissão de fé de Westminster e os catecismos? Resposta para quem falar isso. Você está querendo ser presbítero de qual igreja? É de uma igreja batista? Congregacional? Não, você quer ser presbítero da igreja presbiteriana do Brasil, não é isso? Pois bem, você tem que aprender nossa doutrina. Entendendo que essa doutrina expressa um símbolo de fé, são uma expressão fiel do que a palavra de Deus ensina. Então não é algo que você pode escolher. Há presbíteros que nunca leram símbolos de fé. Irmãos, isso é vergonhoso. Só não é pior do que nunca ter lido a Bíblia inteira. Nunca ter lido a Bíblia inteira, aí realmente conseguiu chegar num patamar que poucos conseguem. Ou melhor, muitos em nossos dias, né? Porque é algo bem comum em nossos dias. Mas não ler o símbolo de fé também, uma escala menor, mas também é grave, irmãos. Nunca leu a confissão de fé inteira e os catecismos. E não me venha com a desculpa injustificada que, não, eu não tive tempo. Espera aí. Você deveria nem ter pleiteado ser eleito, se for o caso, se você não leu ainda. É o beabá. É o beabá. Você lê. Só que você tem que mais do que ler. Um oficial tem que dominar. E aí vem o tamanho do rigor. Um oficial não basta ler nosso símbolo de fé, conhecer a teologia reformada. Ele tem que dominar. Dominar. E aí alguém diz, mas reverendo, dominar? Peraí, mas como isso? Sim, dominar. No mínimo os conceitos básicos, as questões basilares da nossa fé. No mínimo, dominar isso. Dominar isso. Viver. Por quê? Porque se ele não viver antes de ensinar, ele será o quê? Um hipócrita. Ele até aprendeu, ele até conhece intelectualmente a doutrina, ele até sabe articular, mas ele não vive. Ele tem que ser o quê? 1 Timóteo 3, diz o quê? Versículo 2, irrepreensível. Irrepreensível. E essa característica de ser irrepreensível envolve praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Então, viver. E só então depois ensinar. E aqui deixe-me ser bem claro com relação a isso. Veja, o texto diz, apto para ensinar. Isso envolve o quê? Tem que ter o conhecimento necessário, como eu já falei, e tem que ter a habilidade em transmitir. Entenda, há pessoas que conhecem muito um assunto, mas elas não têm aquilo que nós chamamos de didática. Elas não sabem passar o ensino. Isso é com relação a tudo, não só teologia. Elas conhecem bastante algo, mas como a gente diz, elas sabem para si mesmas. Se perguntar para elas, sabem responder, sabem fazer uma prova, se é que isso testa conhecimento mesmo. Elas sabem se expressar ali com relação a elas, ao conhecimento delas, elas sabem se virar. Mas ensinar, irmãos, é um outro nível. Não estou falando isso para super exaltar quem ensina, não. Apenas deixando a coisa no seu devido lugar. Ensinar é um outro nível. Vamos ver a sua própria experiência. Para pensar nisso. Se você já anda com Cristo há algum tempo, você já deve ter tido a oportunidade de ouvir vários pregadores e vários mestres. Penso que sim. E você sabe muito bem diferenciar alguém que sabe ensinar de alguém que não sabe ensinar. Você às vezes conversou com alguém em particular e viu que a pessoa tinha um domínio bom do conhecimento, da teologia, enfim, sabe articular ali, mas na hora de falar em público, ela não sabe passar, ela não sabe transmitir. Você sabe disso pela sua própria experiência. E você acha que isso é por acaso? Não. Deus, a quem chamou para o presbiterato, dotou de capacidade para ensinar, o que envolve o conhecimento e saber transmitir. O próprio Deus faz isso, Ele nos dá essa capacidade. E aí não coloque na conta somente da pessoa. Primeiro e antes de tudo, Deus concedeu a capacidade. O próprio Espírito Santo deu o dom. De tal forma que a gente quando vê, ouve, é inegável.
Mas isso também, se anular nossa responsabilidade, envolve o desenvolvimento. O desenvolvimento cabe ao indivíduo. Tem que estudar, tem que ler, tem que se preparar, tem que procurar aprender melhor, desenvolver a fala em público. Tudo isso precisa, é da sua responsabilidade. Mas a aptidão, ela estará nele se Deus concedeu. Há pessoas que insistem em ensinar sem ter capacidade para isso, irmãos. E eu não estou falando da pregação aqui, falando do ensino. O ensino seria o quê? Um estudo bíblico, uma doutrina, seria uma escola bíblica, seria, enfim, uma palestra. Estou falando do ensino, Há pessoas que insistem em ensinar sem serem aptas para isso. Isso não é algo que você deveria observar em si mesmo e se achar inferior aos outros por causa disso. Cristo lhe deu outros dons, se você não é apto para ensinar. Dons valiosíssimos que contribuem para o corpo de Cristo, para o seu aperfeiçoamento, para a obra de Deus, para o avanço do reino. Não é somente apto para ensinar, ou melhor dizendo, não é apenas aqueles que são aptos para ensinar que contribuem para isso. Gastei casos aqui de estar congregando numa igreja onde tinha um caso específico de um irmão, tinham outros também, mas eu lembro desse, que anos ficou ensinando, era um diácono ensinando, veja, nem deveria fazer isso, mas enfim, ensinando publicamente na escola bíblica, e todos falavam e comentavam da dificuldade que o irmão tinha em fazer isso. E às vezes, talvez por insistência mesmo pessoal, de achar que forçando a barra, uma hora vai dar certo. O próprio pastor também da congregação insistindo nisso, enfim, seja qual for a razão, a própria pessoa deveria ter esse discernimento. E, irmãos, no primeiro momento pode ser que você tenha dificuldade, mas com o passar do tempo, você sabe muito bem se você sabe fazer algo ou se você não sabe fazer aquilo. Se você está desenvolvendo ou não. Você percebe isso. Tanto você vê isso em si mesmo, como as pessoas lhe dão um retorno. E aí, veja, apto para ensinar faz parte disso também. Assim como os demais dons aqui mencionados, características, melhor dizendo, a igreja verá isso. E o feedback, o retorno, palavra melhor, palavra bíblica, o testemunho da igreja é imprescindível para isso. É dar murro em ponto de faca se a igreja está dizendo o contrário, se a igreja está clamando dizendo o contrário e a pessoa tenta insistir nisso. Como um homem que quer ir para o ministério da palavra dos sacramentos, claramente não sendo dotado para isso. E há aqueles também que insistem em enviá-los ainda assim. Conselhos, presbitérios, pagam seminário, fazem tudo e o indivíduo não é vocacionado. Não ache que alguém que só pelo fato de ter ido para o seminário, ter passado pela sabatina em um presbitério, ele é de fato vocacionado. Ele pode não ser. Assim como alguém numa igreja local pode ser eleito para um ofício sem ser vocacionado, ou sem ser vocacionado para aquele ofício, sim para outro, alguém pode também ir para o seminário, para o pastorado, sem ser vocacionado. E tem muitos. Então, observe isso. Eu insto com você nessa manhã, observe isso. Apto para ensinar. Pastor, então quer dizer que ela é a principal? Não estou dizendo que ela é a principal. Só que ela aparece aqui numa estrutura com uma característica singular. Ela não se repete para os diáconos. Então você precisa se atentar bem para isso daqui. Apto para ensinar. Apto para ensinar. Próxima sentença, próxima característica. Versículo 3. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Já falamos sobre isso, né? Bastante, mas deixe-me fazer algumas considerações breves acerca disso. Falei sobre isso em Efésios 5,18. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ainda, eu peço que você escute novamente o sermão de Efésios 5,18. A Bíblia não condena o uso da bebida alcoólica em si, pelo contrário, até fala, por vezes, de maneira a elogiar, a considerá-la em alta conta, mas a ideia aqui, assim como em outros textos bíblicos, como em Provérbios 31 e outras passagens, é o alerta contra a embriaguez. Ou seja, um presbítero, um oficial da Igreja de Cristo, ele não deve ter a reputação de um beberrão. Nenhum cristão deve ter, quanto mais um presbítero. Uma reputação de um beberrão. Alguém que é dominado pelo álcool. O seu juízo nunca deve ser nublado pelo álcool, porque o álcool faz isso se o indivíduo tomar em grande medida. O seu juízo, o seu discernimento será nublado pelo álcool.
O seu estilo de vida deve ser radicalmente diferente do mundo e levar os outros à santidade e não ao pecado. Quando alguém vive dessa forma, a se embriagar, ser dominado pela bebida, essa pessoa não somente peca contra Deus, mas conduz outros ao pecado. Ele é o exemplo da sua casa e da igreja. Se ele vive embriagado, certamente outros também serão influenciados pelo seu comportamento. Então, assim como Paulo falou em Efésios 5,18, ele repete aqui, o cristão, e ainda mais nesse caso, o oficial, ele deve ser cheio não do vinho, mas do Espírito Santo. Entenda? Cheio no sentido de embriagado. Não se embriagar com o vinho, e sim cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, ninguém que professe a fé em Cristo, principalmente o presbítero, pode ser dominado por qualquer vício que seja. Ele deve ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui é importantíssimo eu salientar duas questões também, sempre de extremos. Se por um lado, devemos atentar, ter cuidado para não ser legalistas, em querer proibir o que a palavra de Deus não proíbe, e achar que o oficial da Igreja de Cristo, assim como os crentes, de forma geral, não podem colocar nenhuma gota de álcool na boca, o que seria já um problema teológico seríssimo com relação à ceia. Por outro também, isso não dá vazão aqui para que o presbítero venha, essa explicação que eu estou fazendo, a dar mau testemunho com a sua vida. Deve-se ter uma vida modesta, uma vida que venha a ser assim, de um testemunho de uma pessoa que não venha a chamar a atenção para si. Isso envolve também a forma como lida com o álcool. Veja a sequência, e olha como é importantíssimo isso daqui, porque quando ele diz não dado ao vinho, o que vem imediatamente depois está conectado muito com essa questão do não dado ao vinho. Ele diz, não violento. Literalmente, ele não pode ser um desferidor de golpes. Ou seja, eles precisam agir as situações adversas, contrárias à sua vida, àquele contexto que está vivendo, com calma e gentileza. E em nenhuma circunstância, jamais, a não ser, é claro, legítima defesa, isso é óbvio, usar de violência. Quando você ouve isso, pode também se admirar e dizer, mas pastor, é tão óbvio. Irmãos, mas não acho que os homens que exercem o presbiterato não são tentados a isso também, é claro que são. E é lamentável quando nós ouvimos um caso assim, numa discussão no conselho ou num presbitério, onde um presbítero, seja docente ou regente, ele agiu ou tentou agir com violência física. Há casos aqui no estado do Ceará, se você estudar um pouquinho do presbiterianismo aqui no Ceará, você verá que já tem histórias, tantas histórias, uma delas, reuniões de presbitério, onde um indivíduo ia armado. Fazendo valer realmente a ideia do xerife, do cacique de presbitério. Isso é lamentável. Ele não pode ser violento. Se ele for dominado pelo vinho, se ele for dominado por qualquer coisa que não seja o Santo Espírito, que dá domínio próprio, ele será inclinado à violência. E não responderá com calma e gentileza. É bem verdade que nem sempre é fácil proceder assim, mas é nosso papel. É nosso papel. E por que não é fácil proceder assim, pastor? Por quê? Porque às vezes irmãos em Cristo mesmo vêm com perguntas ou questionamentos de forma desrespeitosa. Não há nenhum problema de questionar, de perguntar. A questão é essa. É o proceder, a forma de agir. Então sim, ali naquele momento estava vindo uma tentação. O diabo usando aquela fala do indivíduo e a nossa carne clamando para responder à altura. E nós precisamos mortificá-la e dizer, vou falar como Cristo ordena. E isso de fato é fazer morrer. Fazer morrer. Veja, sequência. Ele deve ser o quê? Cordato, ou seja, amável, afável, gracioso. Essa é a ideia. Rápido em perdoar as falhas. E ele deve ser alguém que não guarda rancor.
Irmãos, que exigência. Que exigência. Cristo nos ordena a sermos dispostos, todos nós, a perdoar os nossos devedores. Na oração do Senhor, isso é dito, isso é proferido, nós oramos assim. Esse é o ensino de Cristo também em outras partes da palavra de Deus. Quanto mais aqueles que são exemplo da igreja. Não podem guardar rancor, não podem demorar a perdoar. E aí, por que o desafio é grande? Ora, se para a sua vida, como um cristão, você tem que encarar esse desafio, por vezes pessoas que lhe magoam na caminhada e você precisa perdoá-las, imagine então aqueles que são mais expostos, recebendo críticas, justas ou injustas, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não há um dia sequer. Não há um dia sequer. Você é criticado, sua família é criticada, você passa por os olhares, as pessoas observam você e por vezes não são justas na forma de avaliar. E mesmo quando são justas, acabam sendo não sábias como proferir a palavra. E aí você precisa perdoar. Perdoar. E não só perdoar, ser um exemplo para a igreja de Cristo. Pacífico. É a próxima palavra, ele usa inimigo de contendas, essa ideia. Ele deve ser pacífico, tranquilo, relutante em lutar. Relutante em lutar. É aquele que não promove a desunião ou desarmonia na igreja. Nós ouvimos em Efésios capítulo 4 acerca da unidade da igreja de Cristo, que ele a estabeleceu e que nós temos o papel de preservarmos, não é isso? Vocês devem, todos nós, devemos preservar a unidade da igreja de Cristo. E começa por quem? Pelo conselho da igreja. Nós não podemos fomentar a desunião, a desarmonia. Mas como é que isso pode acontecer? Você pode se perguntar, em termos práticos, pastor, como é que isso acontece? De muitas formas. Há igrejas, e louvado seja Deus que, pelo que eu sei, isso não acontece aqui, mas há igrejas que elas acham, os membros, de forma geral, elas acham que quando estão elegendo um presbítero, estão elegendo alguém para o sindicato. Eu tenho aqui o representante da SAF no conselho. Eu tenho o representante da UMP. Eu tenho aquele aqui que vai lutar pela causa das crianças. E assim por diante. Eu não estou entrando no mérito aqui das sociedades internas, a existência delas em si. Eu estou falando disso, estou falando apenas desse comportamento que é maligno. Quem age assim, dividindo o corpo de Cristo, fazendo isso, agindo de forma sectária. Nenhum presbítero deve governar buscando os interesses de um departamento da igreja, de uma sociedade interna. Nem da própria vida dele, da esposa dele. Não, porque a minha mulher é sagrada disso. Não interessa a tua mulher sagrada. Não interessa. Nós governamos pelos interesses de Cristo. Nós visamos o que Cristo ordena na sua palavra. E por vezes, o que ele ordena na sua palavra vai desagradar a departamento A, B, C, D, tudinho. Por vezes. A própria esposa, os filhos vão ser assim frustrados. Porque a vontade de Cristo deve prevalecer sobre a nossa. Então nós governamos de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que contraria a nossa. Então essa é uma maneira. Outra maneira de acontecer esse fomentar da desunião na igreja é agir de forma não justa. 2 pesos, 2 medidas. Quando for tratar um caso referente a uma pessoa na igreja, se ele é meu amigo, se ele é mais próximo de mim, eu irei com uma mão mais leve. Se for alguém mais distante, ou que eu não vou muito com a cara, eu serei mais contundente. Ora, quando um presbítero age assim, ele está ajudando, contribuindo para que haja desunião na igreja de Cristo. Ele precisa ser, nesse sentido, tá, irmãos? Imparcial. Imparcial no sentido de não olhar para o rosto, para o nome, não pensar nisso, mas agir pela palavra de Deus e julgar a coisa pelo que a palavra de Deus diz, mesmo que isso seja contra alguém que ele tenha muito apreço.
mesmo que seja alguém da sua família. Não será fácil lidar com isso, será muito difícil, na verdade. Mas é o seu papel. Caso contrário, ele será alguém que estará contribuindo para a desunião da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo aqui, esboçando esse entendimento de relutante em lutar, não significa nunca lutar. Tá, irmãos? É no sentido de que ele precisa buscar sempre a paz no corpo de Cristo, sempre buscar a paz. E por vezes, não poucas vezes, buscar a paz envolverá entrar numa disputa. Se posicionar, falar, será necessário isso. Mas jamais com um fim em si mesmo, da briga pela briga. Há homens, especialmente rapazes, que desejam, aspiram serem oficiais da Igreja de Cristo e logo cedo demonstram essa característica aqui, ou melhor, o contrário dela. Eles são amigos de contendas. E aí você tem que observar bem, porque em alguns casos, muitos casos, é falta de maturidade, é imaturidade. Eu falo de mesmo testemunho pessoal. Imaturidade, você passa por um período assim, não deveria, peca, e você deve amadurecer e deixar de ser menino. Deixar de ser amigo de contendas. Mas há aqueles que nunca mudam quanto a isso e continuam desejando serem presbíteros. E outra, mesmo aqueles que estão em perspectiva de mudança, só se deve ordenar e pensar assim numa ordenação de indivíduo desse quando já tiver mudado. Enquanto isso, não. E como eu disse, há aqueles que, mesmo ainda permanecendo com esse comportamento, desejam serem eleitos. E isso é terrível para a igreja. Se a igreja eleger alguém que é amigo de contendas, ela estará se colocando numa grande possibilidade de ter um racha na igreja. Ter um racha na igreja. Ouça o que diz o nosso Catecismo Maior de Westminster na pergunta 135. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Não vou ler toda a resposta, apenas a parte final. E aqui eu quero concluir. Pensamentos caridosos se exige de todos nós, ainda mais de um oficial. Amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses. Longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Agindo assim, nós cumprimos o sexto mandamento, nós promovemos a vida no meio do povo de Deus. Meus irmãos, Deus nos ajude a assim procedermos. Que o Senhor Deus nos dê condições de sermos fiéis à sua palavra. Aos oficiais, que sejam encontrados como a palavra de Deus ordena, de acordo com essas características, e as demais que ainda veremos. E a igreja como um todo, que as observe, que as tenha bem claras em suas mentes, e possam, em oração, votar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ordena. Lembre-se de Êxodo capítulo 29, nós lemos no início. Arão e seus filhos, sacerdotes, os oficiais da Igreja de Cristo, eles também devem ser santificados, devem ser irrepreensíveis, devem viver no temor do Senhor, para a glória de Deus. Amém.